Nos coloquemos de pé mais uma vez. Vou falar com vocês sobre o assunto da evangelização. Espero ser bem breve, mas peço a Deus que fale ao coração dos irmãos. De sorte, vamos ler juntos o verso 20? 2 Coríntios 5 e 20, vamos lá. 2 Coríntios 5 e 20. Eu andei pensando até em dar nome para esses pregadores da rua. Vamos chamar eles de embaixadores de Cristo. Não é chique, irmão? Criar até um desenho, um brasão, uma coisa assim. Vou procurar o pessoal do Ministério da Criatividade, entendeu? Ministério do Desenho, da Fotografia. E essa gente vai me ajudar a achar um símbolo bonito. E aí passa por lá, ouvi um embaixador pregando lá na Cruz Pequena. Tinha um embaixador pregando lá em Mombasa. Tinha outro embaixador lá no Mandu. Que maravilha! Inundar esta cidade de embaixadores de Cristo. Não vai ser bom? Vamos ver o que vai acontecer, hein? Vamos lá, verso 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Amém. Tem alguém do seu lado? Faça a oração por ele. Senhor Deus, mais uma vez agradecemos essa vitória grande que o Senhor tem dado à sua igreja. Pedimos pela salvação dos pecadores. Levanta ganhadores de almas nesta igreja, homens e mulheres, jovens, sim, meu Pai, até mesmo crianças, sejam levantados para anunciar o Evangelho, com toda ousadia, com toda sabedoria, com toda coragem, conduzindo muitos, milhares, ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim oramos, querido Deus, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tome os seus lugares. Tenha paciência por uns 30 minutos. Uns 30 minutos. Fizeram uma pesquisa em 1000 igrejas e perguntaram assim: por que a igreja existe? Perguntaram para os membros e fizeram pergunta para os pastores. E a resposta foi completamente oposta. Por que a igreja existe? A resposta de 90% dos membros foi essa: a igreja existe para tomar conta da minha família e das minhas necessidades, para me manter feliz como ovelha e tratar de não me perder. Essa foi a resposta de 90% da membresia perguntada. Sentir-se bem tratado e bem feliz. E aí perguntaram para os pastores a mesma pergunta. E a resposta de 90% também dos pastores foi: ganhar o mundo para Cristo. Ganhar o mundo para Cristo. Então, vejam só os irmãos, que dos dois lados existe uma visão diferente de igreja. Porque a tendência daquele que vem para o Evangelho é encontrar um conforto, um conselho, uma palavra amiga, uma direção, uma orientação. E com o tempo a pessoa vai querendo isso e cada vez mais, e cada vez mais. E fica um consumidor apenas. E aí volta-se para si mesmo o objetivo desta igreja. Se você, que já tentou, com certeza, está aqui os dirigentes, já procurou fazer um serviço de evangelização, notou como poucas pessoas se movem para isso. Eu não estou falando de uma tarefa aí
de segundo sábado, uma coisa simples. Não estamos aqui falando de uma coisa aleatória. Agora dá, vamos evangelizar. Agora não dá, não vamos. Agora não dá de novo. E assim por diante. Não. Estamos pensando numa coisa regular e bem intencionada. Uma coisa com regularidade. Então, quando você pensa numa coisa com regularidade, isso exige disciplina, aplicação, dedicação, tudo isso. Existe uma escolha, uma agenda em torno da sua própria vida particular. Então, não é tão simples assim. Então, nós vamos, meus prezados irmãos, trabalhar por isso. Trabalhar para que não somente os crentes, aqueles que vêm para o Evangelho, sejam bem atendidos. Puxa vida, é importante atender bem os crentes, o povo de Deus. Mas qual é a missão principal da igreja, irmãos? Qual é? Não é ganhar almas? Bendito e glorificado seja o nome do Senhor. Essa é a missão principal da igreja. Eu observei uma ilustração interessante sobre isso. Quando você vai num aeroporto, não é? Você espera ver o quê? Aviões subindo e aviões descendo. Quando você vai numa estação ferroviária, trem chegando, trem saindo. Estação rodoviária, ônibus chegando, ônibus saindo. Tem coisa que você espera. Você chega nesses locais, você espera ver certas coisas. Agora, quando alguém chega para uma igreja, qual é a expectativa? De pessoas vindo para Cristo. E os anos às vezes passam nas nossas congregações e até na sede, e não vemos essa renovação de pessoas chegando. Irmãos, outro levantamento interessante feito é que a cada ano você tem uma evasão de cerca de 10% da membresia. Se você tinha 100 e não acrescentou ninguém, você vai ter 90, depois terá 80. Então, a renovação na igreja é necessária até para a sua sobrevivência como igreja. Evangelizar, irmãos, é essencial para a vida da igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Uma igreja tem que estar focada, uma igreja tem que ter prioridade. E a prioridade é ganhar almas. Esse é o trabalho principal da igreja, é ganhar vidas para Deus. É transformar o não cristão em filho de Deus. Quantos compreendem assim? Este é um grande objetivo. Mas preste atenção como é que gastamos nossa energia e nosso tempo. Muitas vezes com as nossas programações, os nossos ensaios, as nossas atividades. É um chá, é um jantar, é um almoço, é um entretenimento, enfim, toda sorte de ocupações que arranjamos para, de alguma forma, alegrar, satisfazer, dar bem-estar para aqueles que já são da igreja. Mas pouco se faz em favor daquele que não é cristão. Então, o que venho propor para os irmãos, através deste programa para 2023, que pode começar daqui meia hora, você já pode começar a evangelizar agora, bendito seja o nome do Senhor, é que nós temos que recuperar a prioridade. A prioridade. Se a prioridade for ganhar almas, for a evangelização, alguém disse assim: nossa prioridade é manter a prioridade como uma prioridade. Bendito é o nome do Senhor. Para deixar isso bem claro, nossa prioridade deve ser manter a prioridade, ganhar almas, como uma prioridade. Nós temos que ter esse empenho.
Quantas oportunidades vêm diante de você para falar de Jesus para alguém? E depois que aquela pessoa se ausenta ou você se retira, você diz: eu poderia ter falado do Evangelho. A pessoa praticamente chegou pedindo: me fale sobre a vida espiritual, me fale sobre o sentido da vida. Faltou dizer certas palavras, mas tudo conduzia o Espírito Santo para você então tomar coragem, ser corajoso e anunciar a Jesus como Salvador da alma. Bendito seja o nome do Senhor. Precisamos nos animar para isso, irmãos. Não só pessoalmente, no testemunho pessoal, mas também como igreja, em atividades que levam à evangelização. Um homem entrou num supermercado que estava sendo inaugurado naquele dia. Talvez você já tenha ouvido essa história. Quando ele vai entrando no supermercado novo na cidade, a pessoa que está ali do supermercado vem ao seu encontro e já lhe traz um carrinho de compras e o recebe efusivamente, com muita satisfação. Ele falou: que interessante, eu nunca tinha entrado no supermercado e sendo bem recebido desse jeito. Lá dentro, andando no meio das gôndolas, dos produtos, chegou outro funcionário e disse: o senhor precisa de ajuda? Precisa de alguma coisa? Está encontrando o que precisa? Ele falou: deve ser uma ficção científica que eu estou, porque eu nunca entrei no supermercado que fizessem 2 atendimentos assim. Mas para completar, quando ele termina de fazer a compra e chega no caixa, a hora que ele acaba de pagar, a caixa que está atendendo chama ele pelo nome: muito obrigado, senhor fulano de tal, por ter dado preferência para nós. Como é que ela sabia o nome? Na hora que passou o cartão, ela leu o nome e já gravou e chamou o comprador pelo nome. Agora, como é que essa equipe toda funcionava assim? Porque eram treinados para isso e fizeram toda a diferença. Eu estou falando nada mais, nada menos da maior rede de supermercado do planeta, que se chama Walmart. É assim que o Walmart funciona. Tem que funcionar assim em todo lugar, com excelência no atendimento. Então, nós todos, irmãos, de alguma forma, temos esta responsabilidade como igreja. Porque quando alguém se aproxima de nós e de nossa igreja, cada um de nós representa a igreja, na sua palavra, no seu gesto, no seu atendimento, na sua cordialidade, não é? No seu interesse pelo bem e na sua palavra, promovendo a fé no coração. Bendito é o nome do Senhor. Vejam só como isso é transformador, se cada uma das congregações tiverem esta posição. E não pensarmos assim: não, essa aí é tarefa do recepcionista, aquela outra é do pregador e aquela outra é do pastor, não é? E eu mesmo sou apenas um auditório. Não, meus irmãos, nós devemos ser uma igreja completa. Bendito e glorificado seja o nome do Senhor. A estratégia de Satanás é nos envolver em outras atividades e fazer a gente pensar: não é tão ruim isso, você pode fazer isso, não faz mal, faça isso aí, não é? Mas não é importante. Uma coisa pode ser até boa, até legítima, mas ela não é importante. E às vezes ficamos distraídos com coisas boas, mas não com a coisa importante. E a coisa importante é ganhar almas para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, tomemos cuidado com essas distrações que podem acontecer na nossa atuação dentro da igreja.
e naquele serviço que prestamos na casa do Senhor. Alguns estágios, irmãos, para uma igreja evangelizadora. Possivelmente eu falarei disso nesta quarta-feira e em outras quartas-feiras de reunião de obreiro. É uma sequência. Então, neste primeiro estágio para uma igreja evangelizadora, é que essa igreja tem que viver uma vida evangelística. Não tem que ser algo que separa apenas 1 ou 2 horários do dia. Não. Isso faz parte da vida da gente. É o estilo de vida da gente. Sempre tem alguém precisando ouvir de Jesus. Sempre tem alguém por quem nós podemos fazer uma oração. Pode prestar atenção nisso. Você vai observar. Aliás, se eu não me engano, na última vez que nos encontramos aqui, eu disse que a oração que Jesus responde mais rápido é essa: Senhor, eu quero falar de Jesus para alguém. Vocês se lembram disso? Amém, meus irmãos? Então, nessa linha, vamos ver como é que a gente se torna uma igreja evangelizadora. Primeira coisa, a igreja tem que estar com o seu foco naqueles que estão lá fora. Naqueles que estão lá fora. E os líderes também devem estar assim, porque os líderes serão os exemplos. Se o dirigente, se o pastor, se essa pessoa que você admira não tem essa atitude, você não tem a quem como referência. Mas se você está andando junto de alguém que o tempo todo está interessado em ganhar almas, imediatamente isso vai contagiar você. Você pode agradecer a Deus por isso? Veja Lucas 6,40, eu vou citando para ser rápido. Lucas 6,40 diz: o discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre. Lucas 6,40. 1 Coríntios 11, verso 1: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Amém, irmãos? Então, pessoas que estão ao seu lado verão em você uma energia evangelizadora que vai contagiar. Vai contagiar, porque vê você o tempo todo interessado em ganhar vidas para Cristo. Quantos estão entendendo isso? Amém, irmãos? Imediatamente, isso contagia, isso se alasta, isto influencia o modo de ser dos outros. Agora, uma verdade doída: as pessoas mais difíceis de serem transformadas somos nós. Achamos fácil transformar os outros, mas nós realmente somos difíceis de ser transformados e precisamos ser transformados. Veja Mateus 12:34, lá no finalzinho diz assim: do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O que esse versículo representa? Entre tanta coisa, este versículo está dizendo para nós que o estado do nosso coração, porque do que está cheio o coração fala a boca, o estado do nosso coração determina o quê? Determina as nossas palavras. Bendito seja o nome do Senhor. O estado do nosso coração determina as nossas prioridades. O que está reinando no seu coração é o que você põe em primeiro lugar na sua vida. Se você põe em primeiro lugar no seu coração falar de Cristo, as palavras que vão sair da sua boca, em primeiro lugar, são palavras de evangelização. Bendito seja o nome do Senhor. Isso aqui é uma lei, do que está cheio o coração, isso fala a boca. Então você não transforma alguém em evangelizador se isso não afetou primeiro o seu coração. É tempo da gente agora dizer a Deus: Senhor, me perdoa, porque eu fui salvo,
Eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Foi o sangue de Jesus que me redimiu. Mas me perdoe, eu não tenho falado disso para ninguém. A gente pode ser sincero, não tem nada demais. É até bom ser sincero para Deus e dizer a Deus: Senhor, me perdoa, e faz isso dominar o meu coração. Bendito seja o nome do Senhor, porque do que está cheio o coração, disso fala a boca. Você pode glorificar a Deus por isso? Amém? Um segundo fato para ser uma igreja evangelizadora é que nós devemos estar convencidos de que seguir a Cristo é a melhor maneira de viver. Você concorda com isso? Seguir a Cristo é a melhor maneira de viver? Mas a gente tem que estar convencido disso. Seguir a Cristo não é um peso, não é um fardo, não é um cansaço. Seguir a Cristo tem que ser uma alegria, tem que ser algo transbordante. É a maior realização da sua vida, e não é só por aquele dia que você aceitou a Cristo, mas de novas experiências com Ele. Bendito e glorificado seja o nome do Senhor. Como é que a gente consolida um jeito de andar que vai dar em evangelização? Veja só, seja uma pessoa autêntica, seja uma pessoa que tenha compaixão e pronta para sacrificar. Outra coisa, não esqueça de praticar aquilo que todo crente deve fazer: orar, estudar a palavra de Deus, porque é isso que é o motor, a palavra de Deus. A oração vai colocar a palavra de Deus em funcionamento na nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. São práticas que nós precisamos ter, entre tantas: meditar, jejuar, vigílias. Quantos desafios a gente tem, mas será que ainda somos os mesmos? Passar tempo na presença de Deus é algo que motiva a evangelização, porque quando você passa tempo na presença de Deus, Deus vai revelando pessoas para você, situações, condições que você precisa atender. Deus vai falando o que deve deixar de fazer e o que deve passar a fazer, porque você está passando tempo com Deus. Você pode bem dizer o Senhor por isso? Amém, meus irmãos? Em terceiro lugar, é muito importante o que eu vou falar agora, e é uma coisa que eu vou aplicar nas praças. O que eu vou falar agora, eu vou aplicar nas praças. Existem passagens na palavra de Deus que são excelentes para a evangelização. Eu vou citar algumas para vocês. Lucas capítulo 15, não é? Temos lá aquelas parábolas famosas, não é verdade? Da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo. Conhecer esse texto, anunciar, pregar esse texto, vai ser um fogo em seu coração. Bendito seja, vai arder. Você, não é uma vez só, eu não sei, eu não fiz essa pesquisa, mas dizem que a boa pregação, quando você fizer lá pela quinta vez, ela vai começar a melhorar, não é? Você pega um assunto, estuda em Lucas capítulo 15, prega uma vez, aí quando você senta, você fala assim: esqueci daquilo. Aí você prega a segunda vez, lembrei daquilo, esqueci daquele outro, e vai indo. Lá pela quinta, sexta vez, você já está ficando craque. Louvado seja Deus. E não tem pecado nenhum em repetir. Tem que ter graça, unção, paixão. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, é claro, você pode enfadar o auditório se ele for o mesmo, né? Pregar 5 vezes no mesmo lugar. Então, procura variar o auditório. Bendito seja o nome do Senhor. Às vezes algum não presta atenção, quando ele começa a pregar, o povo diz: essa aí ele já pregou aqui. Então o povo já sabe. Então você vai anotando, pega na sua Bíblia e anota: essa foi na sede, essa aqui foi na Vila São Paulo, e vai, entendeu? Aí você vai variando. Bendito seja o nome do Senhor. Olha, irmão, tem pregação que eu já preguei mais de 10 vezes.
O livro de Esther eu amo, é o livro que mais eu preguei na minha vida, a história de Esther. Adorava pregar esse livro. Bendito é o nome do Senhor. Eu não sei se o povo gostava de ouvir, mas eu gostava de falar. Bendito seja o nome do Senhor. Um livro grande, tanta história, tanta reviravolta. Eu amo esse livro, amo esse livro. Aliás, foi a primeira, acho que um desses primeiros que eu preguei aqui em Pindamonhangaba. Então, tem passagens evangelísticas que você precisa se habituar, conhecer e anunciar. Outro, em Lucas 16, você tem lá sobre Lázaro, não é? O rico e Lázaro. Você tem lá em Lucas 19, Zaqueu. Meu Deus, demorou tanto para um pregar de Zaqueu aqui na sede, que eu tive que pedir, eu encomendei, irmão, você vai pregar Zaqueu. Vai pregar. Deixa eu estar olhando em volta aqui, ele não está aqui. Não, aquele que eu pedi primeiro não está aqui. Ele achou melhor, no dia, ele falou, pastor, eu estudei o tal de Zaqueu, mas eu achei melhor pregar essa outra coisa. Falei, vai, rebelde, tudo bem, prega aí o que você gosta, tudo bem. E aí, um outro me apareceu pregando o Zaqueu. Eu amei, irmão, amei, porque contou uma história que vai ficando tão simples, tão assim, que a pessoa pensa que não tem valor. Se você souber contar aquela história de Zaqueu, vai fazer sucesso, irmão. Bendito seja o nome do Senhor. O nome de Jesus vai ser glorificado, pode ter certeza. Se souber contar aquela história, precisa saber contar a história. Depois, João capítulo 3, contar a história de Nicodemos. João 4, contar a história, não é, da samaritana. Essas passagens, se possível, você saber de cor e salteado. Você não acredita, irmão, o tamanho do efeito que isso vai fazer. Pode ter certeza. Olha, eu presto bem atenção no pastor José Wellington Bezerra da Costa. Tem 80 e tantos anos. 87, não, fez 88. 88. Está tirando os anos do pastor José Wellington, rapaz? Fez 88. Irmão, se você acompanhar o pastor José Wellington, o que ele vai pregar, você fala, eu já conheço esse texto, mas é uma graça para pregar aquilo, é uma graça, é um jeito de trazer aquela palavra, que por mais simples que pareça, tem todo o resultado que precisa. Bendito seja o nome do Senhor. Então, é isso que a gente tem que estabelecer na nossa vida. Outra coisa importante, por exemplo, Atos capítulo 8, aquela evangelização do eunuco, que história linda, vai terminar num batismo. Precisa aprender a pregar essas histórias, viu? Diego, né? Diego, seu nome? Quero ver você pregar, hein? Atos capítulo 8. Atos 26, Paulo pregando perante o rei Agripa. Ali em Atos 26 é um modelo de testemunho. Sabia disso? Como tem que ser um testemunho, pastor? Estude Atos 26. Lá diz quem eu era, como encontrei Jesus e quem eu me tornei. Louvado seja Deus. Atos 26. Perante um rei Agripa, você tem um modelo de testemunho de evangelização. Então, esse terceiro ponto, para aqueles que vão ser evangelizadores, é estudar e pregar passagens evangelísticas. Há outras, não tem dúvida. Esse trimestre nós estamos estudando o livro do profeta Ezequiel. Não é fácil. Aí a carga é pesada. Mas dá para achar. Toda a Bíblia fala de Jesus de alguma forma. Mas tem gente que, sem conhecer essas, já vai para aquelas mais complicadas. E depois ele começa e não sabe terminar. Então, irmãos, tem que começar e terminar. Bendito seja o nome do Senhor. Não é? Porque outro erro do pregador é ler um texto e pregar em outro. Já viu isso, irmão? Ele lê um texto, não é? E depois vai pregar outra coisa. E aí a gente fica sabendo, ele ainda volta lá ou não? Você fica na dúvida. E a hora está passando. Não dá. Outra coisa, irmão. Estou terminando. Quarto item. Reveja aquilo que Deus fez em sua vida. Para uma pessoa ser evangelizador, irmãos,
Qual é a gratidão? Qual é a virtude? Já entreguei. Qual é a virtude principal? A gratidão. Quem era você? Quem era eu? Quem nós éramos? Nós éramos perdidos. Quer ver um motor para a sua evangelização? É a gratidão. Senhor, eu fiquei mal agradecido, mas de novo, Senhor, eu te peço que eu seja agradecido pela salvação da minha alma. Bendito seja o nome do Senhor. Que uma pessoa agradecida, irmãos, as palavras dele têm um poder extraordinário, tem uma força muito grande. Então, não esqueça de quem você já foi. Bendito seja o nome do Senhor. Um quinto ponto importante é que, se você quer ser um ganhador de almas, você não pode estar junto de gente fria, acomodado, desanimado, pessimista. Você tem que estar perto de gente animada, encorajada, despertada. Bendito seja o nome do Senhor. Irmão, você quer frieza, vai na geladeira, lá tem. Mas para a evangelização, você tem que se aproximar de gente despertada. Bendito seja o nome do Senhor. Lá na cidade de Gália, irmão, vocês nem imaginam onde fica isso. Gália. Fica perto de Duartina, de Ubirajara, de Lucianópolis, de Júlio Mesquita. Não, deixa. Vocês falam, de onde é isso, pelo amor de Deus? Só esse aqui deve saber. Só Zé Antônio deve saber, que ele já morou lá para o interior. Tinha um irmão que vendia rapadura e cocada, irmão. E esse irmão andava pelas ruas de Gália. Atenção, aqui vai rapadura, glória a Deus, e doce de coco, bendito seja o nome do Senhor. E assim, o dia inteiro, irmão, o dia inteiro. A cada vez que falava cocada e rapadura, falava de Jesus, falava de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Quanto que é a rapadura? É 5 reais, glória a Deus. E a cocada é 10 reais, bendito seja o nome do Senhor. E vai. Desse jeito, o tempo todo. Então, irmãos, quem é que não fica entusiasmado perto de uma pessoa assim? Tem culto aqui na sede? Eu não estou vendo ele aqui. Tem culto aqui na sede que eu tenho um obreiro que é animado, irmão. Na hora de um culto assim, às vezes eu não estou vendo acontecer nada. Eu mesmo não estou vendo nada. Mas ele está lá, levantando a mão, dando glória a Deus. O jeito dele vai pegando na gente. A gente vai ficando até crente. Aí o outro, não é? E daqui a pouco está todo mundo dando glória a Deus, porque não viu nada, mas viu ele. Bendito seja o nome do Senhor. E na igreja não é assim, irmão? Você chega lá frio, fraco, não é? E olha um crente animado. Você fala assim: toma vergonha, seu Euclides, dá glória a Deus, parecido com esse aí, rapaz. Larga de ser fraco desse jeito. Bendito seja o nome do Senhor. O culto fica até melhor. Bendito é o nome do Senhor. Não ficamos nem reparando no erro e defeito dos outros, mas a gente tem que ser sincero, não é? Olha aí, o que diz Hebreus 10, 24? Consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Louvado seja Deus. Mas se você não tem um crente assim, contagiante perto de você, você pode também ler histórias de pessoas contagiantes. Quem são? Dwight Moody, George Whitefield. Eu falei aqui quarta-feira passada que George Whitefield pregou 18 mil pregações. Eu fiz a conta rapidinho. Ele tem que ter pregado, não sei, uns 30 anos, 3 vezes por dia, para dar 18 mil pregações. E alcançou 10 milhões de pessoas sem internet. Ele viveu em 1740 e pregou 18 mil vezes. Bendito seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, vai procurar, vai pesquisar esses grandes evangelistas. Até Billy Graham pode te incentivar. Quando eu aceitei a Jesus, quem estava no Brasil, no Rio de Janeiro, era Billy Graham. Se eu não me engano, no ano de 75. Eu me converti em 76. E aí eu ganhei o Novo Testamento da cruzada Billy Graham. Pastor Caetano lembra disso? Ele veio no Rio de Janeiro, encheu o Maracanã. O meu pai na fé estava lá naquele culto. Foi servida a ceia para 200 mil pessoas no Maracanã. Louvado seja Deus.
E Billy Graham, com aquela pregação, falando de Jesus, de repente ele terminou a pregação e disse: podem vir agora as milhares de pessoas que vêm para Cristo. E foi saindo gente de todo lugar, irmão, e encheu lá na frente. Bendito seja o nome do Senhor, porque a palavra de Deus não volta vazia. O que eu recomendo, irmão? Vai adquirir os livros de Billy Graham, vai ler as pregações que ele fazia. Se você fizer uma pregação de Billy Graham, já está bom demais, irmão. Está ótimo, está excelente. Eu nem vou dizer que eu já ouvi, glória a Deus, mas eu vou ficar feliz de ver você apresentando o Evangelho como Billy Graham apresentava. Louvado seja Deus. E uma pregação dele que eu não esqueço é quando Deus perdoou a Manassés. Deus perdoou a Manassés. Foi linda essa pregação, não é? Apesar de tudo que Manassés fez, até matar o seu próprio filho na ignorância idólatra, ele foi perdoado por Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, sem dúvida, irmãos, nós podemos ser grandes evangelizadores. Se aproxime de pessoas evangelizadores e se aproxime de livros, de histórias, de pessoas evangelizadoras. Isso vai influenciar a sua vida. E finalmente, para ganhar almas, nós não podemos só estudar o assunto. E não podemos só ficar dentro da igreja. Nós temos que ir onde eles estão. Os não cristãos não estão na igreja. Pode procurar, eles não estão aqui. Eles estão lá fora. E é lá fora que a gente tem que encontrar. Você pode agradecer a Deus por isso? E quem dá o maior exemplo disso? Talvez você diga: mas pastor, eu não gosto muito de estar com não crente. Eu gosto muito dos crentes, né? O crente é bom, o crente é interessante, ele ora. Alguns fofoca, né? Uns faz isso, outros faz aquilo, não é? Alguns dão um calote na gente, mas tudo bem, mas é tudo crente. Agora, o que é que você, quando fala isso, você tem que saber o seguinte: que Jesus, irmão, não sou eu nem você. Jesus diz assim, Lucas 19:10. Quem que sabe? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se ele desceu o céu, não se incomodou de andar no meio dos perdidos pecadores, quem você pensa que não é? Para achar que não pode estar no meio dos pecadores? Pede graça a Deus, e se aproxima dos pecadores. Deus vai abrir a porta da palavra, e você vai dar o remédio que eles precisam. Bendito seja o nome do Senhor. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É uma guerra espiritual. Nós prosseguiremos sobre isso em outro encontro nosso. Que Deus a todos abençoe. Vamos ficar de pé, agradecendo o Senhor que nos reuniu. Irmã Silvéria, do Beta, que veio para ser recebida, por gentileza. Chegou agora. Onde está? E o dirigente pode se aproximar. Aí está. Pode vir aqui no centro, viu? Deus abençoe. Bem-vinda. Ela vem da Madureira de São José dos Campos. A Madureira tem sido muito boa para nós. Tem mandado muitos crentes para cá. Muito bem. Dá uma olhadinha lá para a igreja, irmão. Os irmãos a recebem na comunhão para fazer parte do rol de membros. Façam assim, digam amém. Vamos orar com ela aqui mesmo. Mais algum recado, irmã Alicinha? Não? Muito bem. Isso, irmã Alicinha. Olha aí. Esse não é o Walmart aqui, mas já está funcionando. Glória a Deus. Temos que fazer isso, irmão. Custa quanto isso? Não é? Vamos caprichar, vai ficar bom. Glória a Deus. Deus abençoe a todos, no precioso nome de Jesus. Será que eu estou esquecendo de avisar alguma coisa? Está tudo certo? Está tudo certo. Eu tenho visto adesivo nos carros. Quero agradecer aos irmãos que fizeram isso.
e está cada vez mais frequente. Mas quem sabe o seu carro ainda não tem. Então, passa ali na recepção, pega lá um adesivo. Tem para carro escuro e carro claro. Aqui a gente é eclético. Amém, meus irmãos? Tem para todos. Vamos agradecer. Senhor nosso Deus, te agradecemos esta reunião. Pedimos a tua bênção sobre teu servo, tua serva, teu filho, tua filha, sobre os dirigentes, sobre os obreiros, sobre as congregações, sobre este campo de trabalho, sobre as Assembleias de Deus no Brasil, sobre o pastor José Wellington, pastor Wellington Júnior. Cuida do teu povo, abençoa a tua igreja, meu Pai. Fortalece a vida do teu povo, Senhor. Abre porta de trabalho para o empreendimento, abençoa os estudantes, as donas de casa, as autoridades constituídas. Abençoe, Senhor da igreja, cuida, Senhor, de tudo. Assim nós oramos. Levanta ganhadores de almas, levanta embaixadores de Cristo aqui, meu Pai. Sim, ó Deus, para que todas as praças, ruas, para que todos os vilarejos estejam, Senhor, presentes e pregando a tua palavra. Oramos assim e assim agradecemos em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. Todos digamos amém. Dê um abraço no seu irmão. Deus a todos abençoe em nome de Jesus.